Concepção Brasileira, CCP, São Paulo. Olá, o meu nome é Chuck Smith. E eu sou Karen Matriciana. Bem-vindos a esta edição de Invasão Pagã. Ao entrarmos no século XXI, grande número de líderes políticos e líderes espirituais dizem que estaremos testemunhando também o crescimento do movimento Nova Era. Nos anos 60, muitos dos que estavam buscando enlevo espiritual voltaram-se para as drogas psicodélicas e ao misticismo oriental. Aquelas experiências firmaram o fundamento do clima espiritual dos dias de hoje. A geração do poder florido de 25 anos atrás desabrochou-se no que chamamos o movimento Nova Era, uma filosofia muito sofisticada que engloba religiões pagãs, ciência evolucionária e política global. A unir a religião, a ciência e a política sob um sistema comum, este movimento diz oferecer uma nova visão para a humanidade e está fazendo todo o esforço para recepcionar esta nova era de consciência global. Nos anos 70, um cientista chamado James Lovelock
fez renascer e popularizou os conceitos das religiões pagãs, onde afirma que todas as espécies e elementos na Terra formam um organismo coletivo. Isto é, seres humanos, plantas, rochas e minerais são todos parte de um corpo cósmico. Sua proposta ficou conhecido como hipótese Gaia. O conceito Gaia ensina que a Mãe Natureza é uma deusa, uma pessoa capaz de reagir aos ataques. Se nós, como humanidade, a deixamos irada, ela poderá vingar-se, assim como as células brancas do nosso sistema de imunização reagem contra um vírus perigoso. Portanto, um movimento ecológico global e ambientalista é absolutamente necessário para a nossa sobrevivência. O jornal inglês The Times citou a hipótese Gaia como possivelmente o movimento em discussão mais significativo dos anos 80. Em abril de 1990, essa ideia teve seu ápice na maior demonstração mundial da história, conhecida como Earth Day, uma comemoração que reconhecia a Sagrada Mãe Natureza Gaia como uma força espiritual viva que deu crescimento para todas as formas de vida desde os primórdios dos tempos. Estamos na praia Malibu, Califórnia, no Earth Day, abril de 1990. Estou falando com o Sr. James Coburn, um ator. Sr. Coburn, por que deveríamos nos preocupar com Earth Day ou a Mãe Natureza? Mother Earth is the mother. She's the mother goddess. She's the one that we should be praising rather than raping. I mean, all of these people here today are here for one reason, because they're concerned about what's happening to the earth, what mankind is doing to the earth. I mean, the negative emotion that we carry around, a lot of us, is another contributor to it. I mean, it all feeds the moon. What we have to do is be true to ourselves. If we're true to ourselves, we'll be true to Mother Earth. Mother Earth is going to be bountiful. She's going to give us everything we need. She has for a long time. We've lost our way. The pagans used to know how to do it. And the Indians, some of them still remember how to do it. The earth is a living organism. We're killing the one we love the most, and she loves us. We gotta praise our mother goddess. A revista americana Time recentemente anunciou este reavivamento Gaia com o título Adoração à Deusa, como esforço para criar uma expressão espiritual feminina centralizadora, distanciando assim de um Deus Pai patriarcal. Muitos estão depositando todas as suas esperanças no movimento Nova Era, esperando respostas às crises atuais. Líderes da Nova Era que estão envolvidos nas Nações Unidas esperam formar rapidamente o que chamam de nova ordem de globalização. Eles visualizam uma comunidade universalmente unida na luta contra a poluição, religiões que deixam de lado suas diferenças e unam-se umas às outras e assim ter paz como uma realidade. Sem dúvida, estamos à beira de uma nova era. Mas será o movimento Nova Era capaz de alcançar a sua promessa de paz e prosperidade? Ou é somente uma máscara, encobrindo as trevas de um plano sinistro de decepção espiritual? Jesus himself warned us that in the last days many would come claiming to be Christ and Messiah. The landscape today is literally crawling with individuals claiming to be Christ, and the Eastern gurus are right on the top of the list. There are two things the gurus have done. On the one hand, they've used Eastern-type words that are floating about in the West, words like energy, vibrations, and so on. And they've also used words, phrases, ideas from the Bible, from the teachings of Jesus, misused them, twisted them around to draw people to themselves, to suggest that the things that Jesus was talking about are actually the things they are talking about, when actually it's not so at all. In Holy Bible, it has been explained very explicitly that be ye perfect even as your Father who is in heavens is perfect. And we are also basically the same as He is. The Eastern gurus, the occultists of every description, have taken the terms of the Bible and felt every liberty to redefine them according to their basic presuppositions. God becomes not a personal individual, a spirit with whom we have a personal relationship. Through his Son, Jesus Christ, he becomes an impersonal force. God is something, an energy that permeates every one of us, each and every one of us. And it's both personal and non-personal. Jesus becomes not the way, the truth, and the life, but an avatar, a way shower, one of many paths to God. Jesus Christ, of course, was an enlightened master,
Bhagwan is another Jesus, another Buddha. Jesus Christ was a great master, like our master is today. The Word made flesh, as the Bible puts it. Ernest Winter, PhD em Direito Internacional, foi diplomata no Departamento Austríaco de Estrangeiros por 10 anos e nos anos de 1968 a 1978 foi diretor na ONU. My greatest concern really is the growing interest and dedication and application of Eastern mystical thought and practices within traditional Christian groups and churches. There's a vacuum, there's a longing. They want to be filled with, quote, religious experience. Os ensinamentos da nova era declaram falsamente que as experiências espirituais hindus são compatíveis com as do cristianismo. O incrível é ver líderes cristãos que, através de seus livros, revistas, pregações, programas de rádio e televisão, encorajam milhões de cristãos a buscar tais experiências originalmente hinduístas. Many people who are in the Christian church have come to us and have had deeper experiences of spirituality and of God as a result of this meditation. Most Catholic monasteries and most Protestant Bible schools have introduced one system of meditation or another, and they are based upon the practices of yoga. Many of the church people, and particularly leaders of the churches and denominations, look with great hope to Eastern mysticism that it would bring new life into a dead body. Ao infiltrar-se nas igrejas cristãs, o misticismo oriental traz também uma forte tendência de seu sistema político mundial. Sob os auspícios das Nações Unidas, incontáveis grupos do movimento Nova Era espalham suas filosofias por todo o mundo. Muitos líderes e agências da ONU, assim como o Conselho Mundial de Igrejas, promovem crenças e práticas da nova era. A ONU tem uma sala especial para meditação e para o seu guru, Sri Chinmoy. Até nas Forças Armadas Americanas encontramos salas de meditação. Leland Stewart, formado pela Universidade de Harvard, dirige o Conselho de Unidade e Multiplicidade, uma cadeia de associados muito forte da nova era, que teve sua origem nas diretivas da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1965. Unity Diversity Council is a worldwide coordinating body of, we call it, individuals, organizations and networks looking toward a time in which there will be one single organized energy of networking throughout the planet. Sob a liderança de Stewart, em 1982, esse grupo associou-se ao Festival da Mente, Corpo e Espírito, liderado por Graham Wilson, formando um grande exército dedicado à unificação de todas as religiões sob o comando de um único líder. I am very interested in the harmony of all religions. It's not just to give birth to another religion, but rather to produce, let's call it, a universal religious outlook through which there can be a new connecting of all cultures and all religions, all races. In this growing consciousness of sharing godliness and looking for a leader to lead everyone into this new heaven, the UN plays a very important role inasmuch as it is a support system. Any group that meets to discuss these matters would be very eager and very careful to have UN sponsorship. Our organization has been represented in the United Nations. We have an office there, and this has been going on for approximately 5 years. We've been involved in all the sessions that are going on in the UN. We've been able to watch and participate, offering meditations and presentations. How is this possible? I think it became possible by the thought and actions of one man in the UN, Robert Mueller, who was continuously emphasizing that the UN has to be a support system to this conditioning of man, to this sharing desire, to this looking for a one world government, for one world leader, and playing down, and I believe myself correctly, that the UN is not that world government, that is a conditioning device, that it is an aid, a support system. It gives prestige to otherwise completely outlandish groups.
A Universidade Espiritual Mundial de Brahma Kumaras, na Índia, é usada pela ONU e seus membros em conferências que focalizam a globalização, da paz e da unidade. Delegates from all over the world, VIPs, are attending to express their ideas and to experience peace in a very real way themselves. This experience will enable them also to draw up new laws for universal peace. This will be endorsed by heads of state and submitted as a practical form for the United Nations. Many evenings, the UN building is even used for lectures, talks, meditations, enlightenments on how to make one better world. The leaders are asked to meditate and be involved because this is part of their instruction of brainwashing, and all this is part of the conditioning for the vision of a new world or of a new age. Dave Hunt, personagem do filme Deuses da Nova Era, é um perito em seitas internacionalmente reconhecido. É também autor de muitos livros na área do misticismo oriental, fenômenos psíquicos, seitas e o oculto. Pedi a ele para compartilhar seus pensamentos a respeito das implicações da tendência da nova ordem de globalização. Dave, por que estamos ouvindo tanto a respeito dessa nova ordem de globalização? O que isto significa? Isso é muito interessante. No que posso me lembrar, foi Mikhail Gorbachev, o primeiro que mencionou isso no Perestroika. Daí ouvimos Edivar Shevardnadze, na sua despedida como ministro do exterior. Em setembro de 1990, quando ele falou nas Nações Unidas, disse: as ações de Saddam Hussein no Golfo Pérsico são um atentado à nova ordem de globalização. O presidente Bush falava constantemente sobre a nova ordem de globalização. O que ele quer dizer com isso é que nós vamos resolver nossos problemas, que finalmente a Organização das Nações Unidas vai exercer a função para a qual foi criada. O mundo, pela primeira vez, se uniu contra um agressor que faremos de Saddam Hussein o primeiro exemplo. Não permitiremos que isso possa acontecer no futuro. Você não pode simplesmente decidir se apossar de um país assim. Na realidade, vamos chegar a esta nova ordem de globalização. Sabemos que isto vai acontecer. Infelizmente, será governado pelo anticristo. As pessoas reclamam e dizem: ah, o Saddam Hussein, bem, ele só está fazendo o que muita gente já fez, e as Nações Unidas não impuseram nenhuma sanção contra eles. Como então podem fazer isso com Saddam? Porque é a nova ordem de globalização. É algo inteiramente novo. O mundo agora está se unindo para alcançar a paz. Não vamos permitir agressões assim. Isto nos faz voltar ao paganismo e ao misticismo oriental. Nós podemos, na realidade, resolver nossos problemas. Temos esse potencial, um poder interior. Em 1 Tessalonicenses, Paulo adverte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ele não quer dizer que eles estão somente sonhando com a paz. Eles estão esperando pela paz e pela segurança. Pensam que já conseguiram. O primeiro a convocar a nova ordem de globalização foi Satanás, no momento da sua rebelião contra Deus. Eu serei como o Todo-Poderoso, eu vou tomar as decisões. Daí então, Adão e Eva se associaram a esta rebelião e formalizaram a nova ordem de globalização. Nada mais é do que o mundo como um homem, como Deus. O homem criando sua própria realidade, ao contrário daquilo que Deus planejou desde o princípio. Isto é humanismo cósmico. E nós estamos dizendo: nós podemos solucionar nossos problemas, podemos trazer paz e segurança e prosperidade. Vamos resolver os problemas do mal, das guerras, sem Deus, sem o príncipe da paz. Sei que Bush clama ser um cristão e vejo que ele até se porta como tal, mas, infelizmente, ele caiu no erro de estar procurando uma solução humanística para os problemas do mundo. Na minha opinião, e minha opinião é baseada na Bíblia, você jamais terá paz, a menos que o príncipe da paz esteja reinando, em primeiro no coração do homem e depois sobre todo o mundo. Mas a nova ordem de globalização procura solucionar nossos problemas sem Deus.
Muita gente reconhece que as Nações Unidas tiveram um papel importante na guerra contra o Iraque. Na realidade, as Nações Unidas foram responsáveis pela autorização do uso da força, assim como pela ordem de cessar fogo. Os membros da ONU acreditam que Saddam Hussein poderia atrapalhar os sonhos de se alcançar a paz mundial. Nos bastidores, as Nações Unidas já vêm trabalhando por vários anos por um governo global único, assim como por uma religião global única. Por isso, não ficamos surpresos que muitos de seus membros estejam ativamente envolvidos e participando da promoção das técnicas religiosas da meditação oriental. Actually, we're being prepared for this surrender to an authority in a way that perhaps we don't realize. We are going through right now a strange bathing in Eastern concepts of consciousness, states of consciousness, bliss, reincarnation, energies, vibrations, all of these words that have become very commonplace, really, in the Western languages, are also modifying our mind. They are changing our way of thinking. And this changed way of thinking puts us into a mental state, if you'd like, and prepares our intellectual functionings for this surrender. Mais do que nunca, a raça humana parece estar disposta a se entregar espiritualmente e emocionalmente ao líder carismático que possa oferecer paz e prosperidade diante de um mundo caído, às portas de um colapso ecológico e social, em meio ao caos financeiro e holocausto nuclear. Nome muito conhecido na nova era, Benjamin Creme declara ser o Relações Públicas do novo líder mundial. Em 1982, anúncios de páginas inteiras ao redor do mundo anunciavam Benjamin Creme como o Cristo da nova era, dando nova esperança a milhões de pessoas. Em entrevista à imprensa em Los Angeles, Creme descreveu como Cristo o tornaria famoso. It is a truism today to say that we are at the dawn of a new age, the age of Aquarius. And it is important to remember that all of the great religions await the coming of a teacher. The Christians await the return of the Christ, the Muslims await the Imam Mahdi, at the same time the Buddhists await the coming of another Buddha. The Hindus await the return of Krishna, and the Jews, as always, await the coming of the Messiah. I'm speaking today about the return of such a teacher. Simultaneously, throughout the world will take place hundreds of thousands of spontaneous healings and cures, which will reinforce, if that were even necessary, the fact that it is the Christ himself. The day of declaration will be the outstanding event of this or any other century. On that day, the radio and the television networks of the world will be linked together. We shall see this extraordinary face on our television screens. But he will not speak. His words will drop silently into our minds in our own language. Esta é a significância do estado alterado da consciência alcançado na yoga e em outras formas de meditação oriental. Um ganhador do Prêmio Nobel falou que o cérebro é uma máquina que um espírito pode operar, o que significa estar num estado de consciência, na junção entre o meu espírito, que normalmente opera meu cérebro, quando este está relaxado, o que permite que outro espírito interpole a si mesmo, comece a ativar os neurônios do cérebro, a criar todo um universo de ilusão, viagens astrais, liberar poderes psíquicos. É desta maneira que o mundo está se preparando para uma grande desilusão. He will indeed inaugurate a great new world religion, and at the very most sacred core of that new world religion will be the process which is called the esoteric initiations, which take us out of the strictly human kingdom into the kingdom of God. David Spangler, membro do Conselho da Organização Iniciativa Planetária Mundial, um ramo das Nações Unidas, declara que a força de Lúcifer é a mesma de Cristo, que Lúcifer nos prepara para a nossa própria cristologia, que é esta iniciação luciférica final da nova era.
O Cristo de Benjamin Creme pode não ser o mestre e governador da paz global como ele previu, mas sem dúvida o palco tem sido preparado para o que a Bíblia chama de apostasia, ou o abandono de Deus pelo homem. Este clima está preparando o terreno para o ator final, o falsificador que virá antes do retorno de Jesus, o verdadeiro príncipe da paz, quando reinará por 1000 anos. O Dalai Lama é uma figura-chave em toda essa história, ou nessa armadilha, como podemos chamar. Ele tem viajado ao redor do mundo e eu acho absolutamente impressionante. Ele tem viajado ao redor do mundo, iniciando as pessoas no que ele mesmo chama de deidade tibetana budista de yoga, onde ensina que somos bodhisattvas, ou pequenos budas. Ele diz, cada pessoa é um Buda e eu posso treiná-lo através da cerimônia de iniciação, o que é praticamente uma iniciação ao yoga. Nesse estado alterado da consciência, eu poderei ensiná-lo que você é Deus e pode criar a realidade com sua própria mente através da visualização. E é assim que vamos trazer paz a este mundo. Você pode pensar que a mídia está rindo dele. Não, não está. A mídia está levando este homem a sério, a ponto dele receber o Prêmio Nobel da Paz. Eu acho isso atordoante, que um homem diga que vamos ter paz e nos tornarmos deuses, que poderemos criar realidade com nossas mentes. Ele recebe o Prêmio Nobel da Paz. A influência de Dalai Lama ao redor do mundo, no meio político e também no meio religioso, é surpreendente. De repente, ele se torna o porta-voz da paz, uma das peças importantes nas conferências de paz. Uma das razões para isto é que as autoridades políticas reconhecem, e eu penso que isto é em preparação ao reavivamento do Império Romano e à vinda do Anticristo. Eles reconhecem que você não pode ter paz política ou paz militar sem a paz na religião. Quero dizer, alguns dos maiores problemas do mundo atualmente são problemas religiosos. Hindus contra budistas no Paquistão, na Índia ou qualquer lugar, muçulmanos contra cristãos e assim por diante. E eles reconhecem que precisamos não somente de um governo global único, assim como uma única religião. Desta maneira, Dalai Lama tem se tornado porta-voz diante de um ecumenismo aberto que aceita qualquer coisa. O interessante é que Gorbachev fez as mesmas coisas. Disse que a tolerância é o alfa e o ômega da nova ordem de globalização. Entenda bem, ele foi batizado na igreja ortodoxa como cristão. Ele sabe que Jesus declara ser o alfa e o ômega. É um tapa no rosto de Jesus que declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Gorbachev declara que a tolerância para todas as religiões, para todas as crenças, vai ser o alfa e o ômega para a nova ordem de globalização. Mas você entende que ele aceita a tolerância para tudo, menos para Jesus Cristo, que declara ser o único caminho. Os hinduístas, por exemplo, aceitarão todas as religiões. Chamamos isto de o abraço que sufoca. Nós aceitamos Jesus, dizem eles. Mas quando aceitamos Jesus, ele já não será o Jesus da Bíblia, mas sim um hindu, avatar, apenas mais um dos muitos caminhos. Esta é a tolerância na qual estão falando. Esta é a destruição do cristianismo. E não faz sentido algum. Eu quero dizer, eu não gostaria de comprar pão de um padeiro que diz, não se importe com o que colocamos dentro do pão, pregos, grama, qualquer coisa. Não precisamos seguir uma receita. Ou o médico que apresenta um diagnóstico e pergunta, então, qual é a sua escolha? A ideia de que qualquer coisa vale, de que todas as religiões são as mesmas, que precisamos aceitar isto para que haja paz entre as religiões, tudo isso é totalmente contrário à Bíblia. Mas certamente está entrando nas igrejas.
entre muitos evangélicos que abrandaram o evangelho para não ofender as pessoas, ou vamos maneirar as coisas. Assim que de repente você não vê mais a solução para o problema. Quais são alguns dos perigos políticos em relação à tolerância religiosa ecumênica? Adolf Hitler, por exemplo, dizia ser um cristão do cristianismo real, ou cristianismo positivo. Socialismo nacionalista é cristianismo positivo. E assim como Saddam Hussein, que invoca o nome de Allah, Hitler invocava o nome de Deus em suas declarações. Nós pedimos as bênçãos do Todo-Poderoso sobre nossos esforços. Se você não define quem é Deus, se você tem um Deus vulgar, uma força qualquer, que não tem princípios, não pode haver uma verdade definitiva, fazendo disto uma saída para quase tudo que se inventa. Hussein é um megalomaníaco. Ele usa o nome de Deus para a sua própria rebelião contra Deus e contra as leis de Deus, contra a moralidade e a ética, e as leis do mundo e das Nações Unidas, e assim por diante. A rebelião tem estado no coração do homem, mas a pior rebelião que existe, o pior mal do mundo, é quando você usa Deus como cobertura para seu próprio ego e para aquilo que você deseja fazer. E finalmente prepara o caminho para o anticristo. Nós realmente estamos indo em direção a isso. Algumas das declarações de Gorbachev, por exemplo, são absolutamente incríveis. No livro Perestroika, ele declara: não é somente a Europa Ocidental que será unida, mas acontecerá uma união da Europa desde o Atlântico até a Ural. Os russos farão parte dessa Europa unificada. E você pode acreditar qual foi a razão que ele deu para isto? Ele disse: porque nós somos cristãos. Aqui está o líder do ateísmo mundial, comunismo mundial, o mundo que tem se unido para destruir o cristianismo, e agora ele está se portando como um cristão. E diz: nós somos uma nação cristã. Obviamente ele não quis dizer que era realmente um cristão, que crê no cristianismo evangélico como você e eu. Ele quis dizer um cristianismo falso, ecumênico, que engloba todas as religiões do mundo. Quando Gorbachev quis ir mais adiante com sua perestroika, o glasnost e a abertura da transformação da União Soviética, ele não foi para Nashville, Tennessee, por exemplo, se encontrar com os líderes da Convenção Batista. Ele foi para Roma, se encontrar com o Papa. Ele reconheceu que precisava da ajuda de Roma, do líder religioso mais poderoso da Terra. Desde então, há um intercâmbio crescente. A revista Newsweek relatou que todas as semanas Gorbachev e o presidente Bush consultavam o Papa. Está havendo esse intercâmbio crescente entre política e religião. E eu creio que se está preparando o caminho para o anticristo. O reavivamento do Império Romano não será somente uma entidade político-militar, mas uma entidade religiosa governada por um imperador que se diz Deus. E assim voltamos novamente ao paganismo. Falando nisso, Dalai Lama é um dos amigos mais chegados do Papa. Assim acontece um diálogo entre monges budistas e monges católicos para se chegar a um ponto em comum. Quando o Papa se pronunciou a enormes audiências hindus em Nova Delhi e Calcutá, eu fiquei estupefato com o que ele pôde dizer. Você pode ler isso nas publicações O Papa Fala, editadas oficialmente pelo Vaticano, na Pope's Average War Romano, a publicação oficial do Vaticano. O Papa disse que a principal contribuição que a Índia deu à humanidade é sua visão espiritual do homem. Ele diz: o mundo faz bem em ter cuidado e aprendido da visão espiritual do homem oferecida pela Índia. E acrescenta: nós não viemos aqui para ensinar alguma coisa, mas sim para aprender da sua rica herança espiritual. Isto é o mesmo que abraçar o paganismo, literalmente. Lembre-se, em 1986, quando ele convidou uns 60 líderes das 12 maiores religiões do mundo e reuniram-se em Assisi para oração.
Veja bem, alguns eram adoradores do fogo, outros eram pagãos, animistas e assim por diante. Ele fez todo tipo de reza para cada tipo de pessoa, para o Deus de cada um, a fim de criar as energias espirituais que deveriam trazer paz a este mundo. Assim, o paganismo invade a igreja episcopal, os metodistas, os presbiterianos, os católicos, direto até o Vaticano. Posso até dizer que estamos nos dirigindo definitivamente para uma única religião global que não será nova. Será o velho paganismo com vestimentas de terminologias cristãs. O mais curioso para mim é que estamos preparando o mundo e a igreja para o anticristo. Anti, em grego, tem dois significados. Um deles é o que nós nos associamos mais, que significa oposto ou contra, mas também tem outro significado, no lugar de, ou como substituto para. Eu creio que a Bíblia ensina que o anticristo incorporará os dois significados. Ele vai se opor a Cristo da forma diabolicamente mais brilhante que puder, e qualquer coisa inferior não seria mérito da genialidade de Satanás. Ele vai se opor a Cristo fingindo ser Cristo. Ora, se ele faz isto, onde ficam seus seguidores? Eles são cristãos. Isto significa que precisamos, como Paulo mesmo disse, por que não será assim sem que antes venha a apostasia, a perdição? O que estamos vendo neste mundo é um tipo de cristianismo que aceita todas as religiões, incluindo o paganismo. Um cristianismo que pode ser aceito pelos budistas, hindus, muçulmanos, adoradores do fogo, animistas, todos os tipos. Eu creio que tudo isto vem sob o falso título de cristianismo, que todas as religiões serão unificadas e eles adorarão o anticristo como Deus. Agora veja como isso é interessante. O muro foi derrubado. É incrível o que aconteceu. O muro de Berlim foi derrubado. A Alemanha Oriental é de repente reunificada com a Alemanha Ocidental. Todos diziam que isso não aconteceria se tivéssemos que esperar por mais 100 anos. Agora temos a Hungria e a Polônia e a Tchecoslováquia. O Pacto de Varsóvia foi dissolvido. A Rússia diz, nós queremos fazer parte disso. E no final vamos todos ver uma nova e única religião global a ser desenvolvida. Qual era a religião do Império Romano? Em primeiro lugar, era o paganismo. Mas a Bíblia diz que haverá um reavivamento da religião. Eu creio que o anticristo será, de fato, o novo imperador, o novo Constantino que governará no novo Império Romano. É por isso que vivemos esta decadência de valores. Vai acontecer esse cristianismo falso. Teremos, na realidade, uma invasão pagã da própria igreja, assim como da política e do nosso mundo na sociedade. E vamos ver um cristianismo paganista, que foi exatamente o que aconteceu ao cristianismo sob o governo de Constantino. Nós teremos um cristianismo pagão, uma igreja apóstata que será a noiva do anticristo, assim como a verdadeira igreja de Cristo. No livro do Apocalipse, capítulo 17, você pode ver um relato incrível. Uma mulher que cavalga a besta. Esta besta é o Império Romano reavivado. A besta é o anticristo. E a mulher é a igreja, que exercita autoridade, que está cavalgando a besta. Isto pode lhe mostrar a importância que a religião assume, que este paganismo reavivado e o misticismo, toda esta viagem religiosa culminará nesta nova ordem da globalização. Muitos líderes políticos e religiosos estão agora mesmo trabalhando para uma nova ordem de globalização. Enquanto eles esperam que isso seja o princípio dos tempos de uma paz global, a Bíblia judeu-cristã prediz que tudo isso, no final, resultará em horrores e destruição sem conta. Mesmo ignorando esses avisos evidentes, o mundo continua seguindo de acordo com seus próprios planos. Hoje, o reavivamento do paganismo e das práticas hindus que formam o centro do movimento Nova Era
tem ironicamente o mesmo fundamento que preparou o caminho da ascensão de Hitler ao poder. A Alemanha dos anos 20 e 30 estava em decadência social e econômica. Procurava um líder que a pudesse livrar da Grande Depressão. O homem com a promessa e esperança foi Adolf Hitler, que se dizia dirigido por Deus para preparar os 1000 anos de paz e prosperidade. Seus poderes hipnóticos manipularam uma nação inteira para entregar coletivamente suas mentes a ele. Com obsessão pelo ocultismo, Hitler tirou muitas de suas ideias do hinduísmo. Ele se apropriou do símbolo da suástica, um símbolo de poder visto até hoje em muitos dos templos na Índia. Milhões de alemães em submissão a Hitler, como se ele fosse Deus, morreram por ele e por sua causa, como os próprios seguidores de Jim Jones. O atual reavivamento do hinduísmo, misturado com a psicologia e disfarçado como autocrescimento, auto-hipnose, seminários de atitude mental positiva, técnicas de visualização e aulas de mente dinâmica, tem tornado o mundo de hoje muito mais susceptível à decepção espiritual do que quando a Alemanha recebeu Adolf Hitler. Hoje, o mundo em desespero está à procura de um novo líder. Será que a raça humana aprendeu alguma coisa dos seus próprios erros? É muito interessante. Eles estão dizendo que o homem segue para o seu próximo estágio de desenvolvimento evolucionário e que é a transição de homem para a consciência universal de Deus. Ouvimos tanto a respeito de paz global, governo global, unificação global. Isto é apenas um preâmbulo para o que a Bíblia nos ensina sobre um governo global único que será encabeçado pelo Anticristo, que não vai trazer a paz global, mas que certamente vai ser a maior guerra que o homem jamais viu ou experimentou. Veja bem, o homem buscando ser o substituto de Deus. Isto jamais funcionará. A ciência do homem e suas ideias não poderão trazer esta paz global que o mundo tanto deseja. Isto não pode acontecer sem a presença do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, que estabelecerá o reino de Deus na terra e que naqueles dias eles converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Mas nós esperamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para a verdadeira paz global. Dentro de todos nós, existe um vazio em forma de Deus. Através dos tempos, o homem vem tentando preencher este espaço com as coisas do mundo. Mas é somente através de um relacionamento com o nosso Criador que nós poderemos ser verdadeiramente satisfeitos. A Bíblia Sagrada revela o caminho pelo qual nós podemos nos reconciliar com Deus, que é através das provisões de seu Filho, Jesus Cristo. Eu sou Chuck Smith. E eu sou Carol Matriciana. Esteja novamente conosco numa outra edição da Invasão Pagã.